Olá, meus queridos, bom dia, tudo na graça, tudo na paz, aleluia, glórias ao nosso eterno Criador. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, meus irmãos simpatizantes do canal do nosso irmão Alberto Lírio, você que caiu pela primeira vez no nosso canal, obrigado, meu querido, pela sua visualização. Se inscreva no nosso canal, tá bom? Se inscreva aí, dá aquela força, né? Se inscreva. Quando você se inscrever, você ative o sininho de notificação para que toda vez que nós colocarmos um trabalho novo aí no YouTube, você possa receber na sua casa fresquinho a mensagem, o estudo, tá bom, meu querido? Além de se inscrever, você deixa o seu like. Olha, toda vez que você vê o vídeo e deixa o seu like, o YouTube vai espalhar para outras pessoas esse entendimento. E quando você se inscrever, você faça uma coisa maravilhosa também. Você deixa o seu like, você compartilhe com seus amigos, com as suas amigas, com seus companheiros de trabalho. Fale do nosso canal para outras pessoas. Assim como você deve falar também de outros canais da graça. O irmão Geraldo Moraes, o irmão Cláudio Mendes, o nosso irmão André, o nosso irmão André Pimentel, o nosso irmão Erivelto Soares, o nosso irmão França, o nosso irmão Messias de Souza, ali do Rio de Janeiro, e o nosso irmão Júlio Chaves. Tem tantos canais que falam sobre a graça, mas além da graça, meu querido, é muito bom e é importante. Inclusive, o irmão Cláudio Mendes, no seu canal Limpos pela Graça ou Evangelho Eterno, ele tem tocado muito nessa tecla sobre ensinar a graça. A graça, nós sabemos que ela valeu desde o chamado de Paulo até o ano 70. De lá para cá, temos que divulgar e falar mais sobre o Evangelho Eterno. E é isso que eu quero falar. Irmão Cláudio Mendes, no seu canal ali, ele fala muito bem isso, que nós devemos incentivar as pessoas a compreender, a entender o que é viver o Evangelho Eterno. E é sobre esse assunto que eu quero trazer hoje, meu querido. Então você observe bem. A graça, vamos falar primeiro do Evangelho Eterno. O Evangelho melhor, o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, ele começou a ser pregado com o advento, não é, do Jesus de Nazaré. O próprio Jesus de Nazaré, ali quando ele chama os discípulos numa reunião, no capítulo 10 de Mateus, ele reúne todos os discípulos, 12, e manda que esses discípulos fossem pregar o evangelho do reino para os judeus. Você não precisa me fazer um pré-julgamento. Você estude o capítulo 10 de Mateus. Depois você vá no capítulo 15 de Mateus e olha a passagem da mulher Ciro-Fenícia. A mulher Ciro-Fenícia era judia? Não, ela era gentia. Quando Jesus disse a ela, no versículo 24 do capítulo 15 de Mateus, ele falou assim, ó, eu vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele estava fazendo ou mostrando a ela o propósito da vinda do Messias, da vinda do Filho de Deus, do Yahushua. Era para trazer as boas novas para os judeus. Aqueles judeus que perseguia muita gente, eles perseguiam até mesmo, né, os ensinadores do Evangelho do Reino na época, porque parte dos judeus não acreditaram nem que o Messias era filho de Deus, mas Jesus, ele veio pregar o Evangelho do Reino para os judeus, porque os judeus é que cometiam transgressão às 613 ordenanças da lei de Moisés. O Evangelho da Graça, conhecido como o Evangelho da Incircuncisão, foi pregado por Paulo, desde o seu chamado, Atos 9, até terminar aquele aion, terminar aquele tempo que se deu no ano 70. Uma das palavras de Yahushua, ele falou assim,
eis que eu estarei com vocês, ou convosco. Ele estava se dirigindo a quem? Aos discípulos. Eis que estarei convosco todos os dias, até... Você entende um pouquinho da gramática do português, não é? Até. Na bela língua portuguesa é o quê? Limite. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até... Bateu na parede. Até... Pum. O limite é isso aqui. Até a consumação dos séculos. E o que Yahshua, ou Yahushua melhor, ele falou na cruz, uma das palavras da cruz, que foram 7, uma das palavras da cruz falou, Tetelestai, está consumado. Ou seja, Jesus, Yahushua, estaria com os discípulos todos os dias, até que a consumação dos séculos acontecesse. E lá na cruz ele diz, está consumado, ou seja, está cumprido, está feito, está tudo certo. Dali para frente, ele passou só 40 dias depois da ressurreição, ele passou 40 dias com os discípulos. Após 40 dias, Atos 1 e 2, ele subiu à eternidade. Então, o evangelho do reino, ele foi pregado por Yahushua e os seus discípulos para os judeus. O evangelho da graça, da incircuncisão, foi pregado por Paulo, desde o seu chamado, Atos 9, até o ano 70. Do ano 70 para cá, para mim e para você que acredita que a Bíblia, ela parou de ser escrita, né, antes do ano 70, porque o ano 70 aconteceu a grande tribulação para Israel. Mas a Bíblia, ela parou de ser escrita também nesse período, porque o livro de Apocalipse foi o registro de João a mando do próprio Yahushua, não é? Para que descrevesse o juízo. Então parou de ser escrito ali. Quando a gente vê o final do Apocalipse acontecendo, nós já estamos no capítulo 14, o verso 6, onde diz assim, vi outro anjo voando pelo meio do céu, trazendo com ele o evangelho eterno, que foi proclamado para todas as nações, todas as gente, todos os povos, toda a língua. Então, esse evangelho eterno, ele começa a ser proclamado e não pregado ali no final de todas as coisas. Quando acontece o juízo, acontece também o último esclarecimento do Criador através da manifestação do seu Filho. A manifestação do Filho do Homem foi o juízo do ano 70 contra Israel. Ali foi a manifestação e não presença física, como queiram alguns. Então, no final dos séculos, dos tempos, dos últimos dias que a Bíblia fala, a Bíblia parou de ser escrita. Então, de lá para cá, o que está no cenário mundial como aquilo que é válido? A era do evangelho eterno. E o evangelho eterno, muita gente pensa que é para ser pregado ainda. Pregado ainda como? Se a Bíblia parou de ser escrita na época do Apocalipse. Não tem nenhuma profecia mais para cumprir depois que foi proclamado o evangelho eterno. Não existe continuação escrita da Bíblia com respeito aos acontecimentos depois do evangelho eterno. Por quê? Porque senão a Bíblia ainda estava sendo reescrita até hoje. A Bíblia, ela começou a ser escrita, não é? Nos anais da história, desde o tempo do Jardim do Éden. Mas ela não era escrita em tábua de pedra e nem num livro chamado Bíblia. Era escrita somente de que forma? Às vezes estava na consciência do homem e depois passou a ser escrita em pergaminho, em papiros. Então começou o homem a ter noção através da escrita. E você diz assim, Alberto, mas o povo já sabia ler naquela época?
O povo já sabia ler? Ué, se o próprio eterno Criador, ele escreveu em tábuas de pedra os 10 mandamentos, então, com certeza, alguém sabia ler. Mas foi escrito em que língua? Na língua do próprio eterno Criador. Na língua que ele falava, que ele se expressava. Até porque o nosso Criador, ele é o maior poliglota que existe, né? Qualquer língua no mundo inteiro que pronunciar alguma coisa, ele sabe. Porque ele é o pai, não é? De todas as línguas do mundo inteiro. Não, se você falar português, inglês, espanhol, francês, né? Se você falar qualquer língua no mundo inteiro, claro que o Criador, ele vai saber, porque ele é que fez isso lá na Torre de Babel e é ele que ainda continua, não é? Sendo Senhor sobre todas as coisas. Então, de lá para cá, passou a se escrever, né? Em pergaminho, em papiros, né? E tal. Aí chegamos, não é? No primeiro século, aí começou a ser escrito também numa Bíblia, né, que a gente conhece, que a história, né, da Nova Aliança, ela foi escrita em um livro. Aí tem lá os autores, Moisés, né, como alguns creem, e eu também, né, eu devo acreditar que Moisés escreveu os 5 primeiros livros, depois cada patriarca também tem a sua história, depois tem os reis, depois tem os profetas, não é? Depois a gente vem para a história do advento do Messias, né? Alguns discípulos, alguns apóstolos escreveram a sua história, né? Então ali eles começaram a escrever. Então no 4º século nós temos então o quê? A Bíblia, ela sendo produzida de uma maneira mais assim abrangente, que no mundo inteiro hoje as pessoas conhecem e sabem a história da humanidade desde do seu início, porque foi escrita no livro. Agora tem uma coisa interessante também. No capítulo 8 de Hebreus, a gente vê o próprio escritor dos Hebreus, chamado Apolo, ele escreve no capítulo 8 de Hebreus que depois daqueles dias, ele está fazendo uma referência à grande tribulação, porque ele não passou pela grande tribulação, Paulo não passou pela grande tribulação, porque eles já haviam morrido, mas eles estavam vivendo os últimos dias. Os últimos dias, esses que era o período da grande tribulação. Existe nos anais da história, o Flávio Joséfo, no seu livro, né, A História dos Hebreus, ele conta detalhes de cada dia, cada aproximação que o exército romano ia fazendo, não é? Em cima da nação de Israel, para ter o seu impacto total no dia que ele invadiu literalmente o país de Israel, aonde um dos soldados lançou uma flecha, né, dentro do templo. Essa flecha estava com fogo na ponta, não é? E ali começou ao templo pegar fogo e ser destruído para cumprir a promessa de Jesus do capítulo 24 de Mateus, que não sobraria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Quando você chega no capítulo 9 de Hebreus, ali está a descrição de por que aquele templo físico tinha que cair. Então, meu querido, olhando e observando a Bíblia, você, quando estuda a Bíblia com responsabilidade, você não fica para trás. Você não fica à mercê dos líderes religiosos te ensinando mentira, que Jesus, ele vai voltar fisicamente. A Bíblia nunca diz que Jesus vai voltar fisicamente. Isso é história. Jesus falou que quem voltaria era o Filho do Homem na sua manifestação. Jesus nunca falou, eu vou vir, vocês vão me ver fisicamente. Não, ele falou assim, o anjo, ele falou, varões galileus. Ele não falou varões americanos, varões franceses, varões brasileiros, até porque essas nações ainda não existiam. Essas nações são novas. Por exemplo, o Brasil, que foi descoberto, né, em 1500, o Brasil só teve a sua independência total de Portugal, né? Você sabe aí o ano, não é? Então,
toda vez que acontece o 7 de setembro, é para quê? Lembrar o quê? Você sabe, né, o que é o 7 de setembro, né? Então nós temos aqui a nação brasileira surgindo como nação, o país de Estados Unidos, né? A comemoração 4 de julho, né? Todo ano se comemora, né? O 4 de julho, a independência dos Estados Unidos, e assim sucessivamente. Nós temos, né, os libertadores dos seus países, né? Aqui conhecido como Dom Pedro, não é? Nos Estados Unidos nós temos outros, né? Aqui na Venezuela nós temos seus libertadores ali. Então, o próprio país de Israel só foi reconhecido como nação no dia 14 de maio de 1948. Inclusive, o chanceler brasileiro Oswaldo Aranha, ele teve uma participação muito bonita, não é? No reconhecimento da nação de Israel como nação. Então, esses países, como nação, são novos, né? Então, nós temos o quê, queridos? Quando nós chegamos no capítulo 9, tem ali a descrição. Por que o templo físico tinha que cair em Israel? Porque tinha que cumprir a promessa de que quando aquele templo físico caísse, Deus não mais habitaria naquele templo físico. O templo do Senhor seria cada ser humano, seria cada um que desse crédito e acreditasse na morte e na ressurreição do Senhor. Esse é o batismo espiritual. O batismo em água era o batismo dos judeus. Quem procurava João para ser batizado era os judeus, que estavam arrependidos de estar transgredindo a lei de Moisés. 603 ordenanças não era fácil obedecer, não era fácil errar, não era fácil não era fácil obedecer, não era fácil ser obediente. Então o que eu quero dizer, meu querido? O evangelho eterno é um evangelho que é para ser vivido, não é para ser pregado. Sabe por quê? Porque no capítulo 8 de Hebreus está escrito que depois daqueles dias, Deus não mais iria deixar a lei dele dentro de um alçapão, não ia deixar mais a mercê dos homens, não ia deixar mais escrito no livro, não ia deixar mais escrito numa pedra. Sabe aonde Deus escreveria as suas leis, os seus mandamentos? Dentro do nosso coração e da nossa mente. É por isso que a Bíblia, ela não continuou sendo escrita mais. Porque a Bíblia, no capítulo 8 de Hebreus, está escrito que depois daqueles dias, os dias do juízo, ninguém mais precisaria falar ao seu irmão, ao seu próximo, dizendo assim: olha, conheça o Senhor, ei, se converta ao Senhor, ei, aceite a Jesus. Vai lá se não está escrito no capítulo 8 de Hebreus. Ninguém precisaria, mas a Bíblia dá a resposta. Por que não precisaria? Fala assim: porque cada uma pessoa conheceria o Senhor, cada um tinha noção de quem era o próprio Criador, então todo mundo saberia quem é. Se você pregar hoje para um espírita, se você pregar para um católico, se você pregar para um bandista, um quimbandista sobre Deus, você pergunta: ei, você está com quem? Com Deus ou com o diabo? Suposto diabo, né? Opositores, não é? As pessoas falam: claro que eu estou com Deus. Ei, você serve a quem? Eu sirvo a Deus. Ei, você faz isso em nome de quem? Em nome de Deus. Então, todo mundo tem noção de quem é Deus. Agora, esse negócio de falar assim: não, eu preguei para 10 pessoas aceitou a Jesus. Aonde fica a palavra naquilo que diz que ninguém mais precisaria falar para o seu próximo: ei, conhece o Senhor? Esse negócio, meu querido, de você pregar e dizer que você ganhou alma para Jesus, isso é história. Ganhou alma para Jesus se todo mundo tem conhecimento de Deus ou não? Meu querido, a Bíblia diz que Deus, o próprio Criador, falou que não é vocês que escolheram a mim, é eu que escolho vocês. Então, você acha que o ser humano ele tem capacidade de ganhar alguém para Cristo, ganhar alguém para Deus? Isso é história, meu querido. O máximo que a religião faz é ganhar alguém para frequentar o seu alçapão,
Sabe para quê? Para chegar lá, depositar dinheiro, para chegar lá e dar dinheiro para o líder, dar dinheiro para o pastor, dar dinheiro para a convenção, dar dinheiro para o ministério. Então, a única coisa que acontece é isso, meu querido. Você acha que o pastor está ganhando alma para Deus? Você acha que os líderes religiosos estão ganhando alma para dizer que aquela alma foi resgatada do sei lá da onde? Mentira! Mentira! Quanto mais pessoas frequentando uma denominação, mais dinheiro cai no cofre. Então, querido, essa coisa é mentira. Ah, Alberto, mas aquela pessoa que está na droga, aquela pessoa que está no vício da cachaça, disse aquilo. Meu querido, você falar do amor de Deus para uma pessoa não quer dizer que você tem que ganhar a alma dele para Deus. Eu falo do amor de Deus para as pessoas, eu falo do amor do eterno Criador, mas você acha que eu falo assim, eu vou ganhar essa alma para Deus, eu vou ganhar essa alma para Cristo? Querido, aonde, rapaz? Ninguém ganha alma para Cristo, não. Sabe por quê? Porque como que eu vou ganhar alma para Cristo? Depois eu vou mandar essa pessoa frequentar um lugar onde o próprio Deus fala que ele não habita mais. Atos 7, 48 e 49 diz que Deus não mais habita em templo físico, feito por mão de homem. Atos 17, 24 e 25 fala que Deus não mais habita em templo feito por mão de homem. João 4, 23 e 24, ali diz, o próprio Yahushua fala que quem serve, quem busca, quem adora ao verdadeiro Criador, ele adora em espírito e em verdade, cumprindo o que está em Hebreus capítulo 8, que é no nosso entendimento, é no nosso coração que nós buscamos a Deus. Mas o religioso, ele só está satisfeito se ele contrapor a Bíblia. O religioso, ele não aceita, ele não acredita. Para o religioso, se ele não botar a Bíblia embaixo do braço, ele não caminhar para um lugar físico e chegar lá, ele encontrar aquele aglomerado de pessoas, sentar naqueles bancos, subir em cima de um púlpito e todo mundo vê ele como líder, como pastor, se ele não fizer isso, ele não está satisfeito. Então, ele está contrapondo e está indo de encontro a tudo aquilo que Jesus ou Yahushua falou. Tudo que Yahushua falou que não é para fazer, os religiosos fazem. Porque eles só acreditam que eu e você somos servos do Criador, servos não filhos. Essa questão de servo já aconteceu, já passou. Hoje, a nossa qualidade é de filhos. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 22. Mas para eles, somente se eles frequentar uma denominação, se ele tiver uma carteira de membro no bolso, se ele tiver uma, vamos dizer, a credencial de obreiro, se ele tiver um lugar no púlpito, se ele tiver uma cadeira no plenário de um templo, é que ele diz que é servo de Deus. Mas a Bíblia diz que é tudo o contrário. O verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade. Ele não mais precisa do ministério do homem. Ele não mais precisa do ministério da lei. Ele não mais precisa do ministério do evangelho do reino, nem do evangelho da graça. Nós vivemos agora o período do evangelho eterno. Alberto, depois do evangelho eterno, o que acontecerá? Eu não sei, porque a Bíblia, ela parou de ser escrita em Apocalipse e não mais tem alguma coisa. Como que você vai fazer uma projeção para o futuro se a Bíblia não diz mais? Se não está sendo escrita outra Bíblia. Cadê a outra Bíblia? Aqui, meu filho, Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. É o último livro. É o último. Nós estamos há 2000 anos sem Bíblia, sem essas confirmações aqui. Tudo que tinha que acontecer, aconteceu no juízo que aconteceu em Israel. E você fica aí, sendo enganado, dizendo que tudo isso aqui ainda vai cumprir. Mentira. Se você estudar, estude não só a Bíblia, mas estude a história. E você vai conseguir entender a palavra, mas estude a escatologia consumada. Estude, tá bom, meu querido? O preterismo completo. Estude a Bíblia respeitando a sua história.
Não estuda a Bíblia futurizando, porque senão você vai continuar na mesmice e as pessoas vão continuar te enganando. E isso nós não queremos para você. Nós queremos que você se liberte do sistema, você viva em paz, você, sua família, mas você não está livre em Cristo para libertinagem, não. Você está livre para sua liberdade em Cristo, para você viver feliz com a sua família, com os seus irmãos, mas não mais depender do homem para fazer ponte entre você e Deus. Isso acabou. Nós somos filhos do Eterno, só esperando o nosso momento de partir, não a carne física. Eclesiastes 12:7. Esperando o momento dessa carne aqui ir para a sepultura, e da sepultura o nosso espírito volta para o Eterno. Desde o momento em que a gente para de respirar, o nosso espírito já retornou ao céu. É isso que a Bíblia diz. Eclesiastes 12:7. É isso que a Bíblia diz. Então, meu querido, aprenda de uma vez por todas. Estude a Bíblia com responsabilidade. Esquece quem está criticando, quem está te criticando. Aqui na minha cidade, alguns falam mal do nosso irmão Alberto Lira. Mas você acha que eu estou interessado, estou preocupado com isso? Não, queridos. Se em 10 vídeos, se uma pessoa se libertar, eu já estou feliz. Eu tenho lá mais de 390 e tantos vídeos. Se a pessoa ver 10 vídeos e começar a estudar a Bíblia, eu já estou satisfeito. Uma só pessoa. Então, o meu propósito aqui não é brigar. Meu propósito aqui não é falar mal de ninguém. O meu propósito aqui é mostrar o que está escrito na Bíblia, para justamente as pessoas se libertarem do sistema religioso. Meu propósito é esse, tá bom? Agora não importa quem fala, e quanto mais falar mal de mim, mais eu vou ter certeza que eu estou no caminho certo. Não foi assim que aconteceu com Jesus? Não foi assim que aconteceu com ele? Quem levou ele à cruz? Foi os gentios ou foi os judeus? Foi o sistema religioso? Sim, claro que foi. Quem crucificou Jesus, quem levou ele à cruz, foi o Sinédrio. Mas por que levaram? Porque não concordaram com a nova aliança que ele veio pregando. Os religiosos de hoje, eles são perseguidores da verdadeira igreja do Senhor. Eles não são aquelas pessoas que mostram o caminho da salvação. Eles mostram o caminho da condenação. Por quê? Porque eles ainda querem que os crentes deles vivam debaixo da lei. E a Bíblia diz ali, em Gálatas 3, que quem vive sob a lei, vive debaixo de maldição. É por isso que esses caras oram, esses caras pedem e só vivem na miséria espiritual. E nunca vai entender a Bíblia. Porque o dia que eles pararem de praticar a lei, eles vão começar a entender o que é o Evangelho eterno e o que é viver uma vida plena em Cristo. Assim como eu fiquei 45 anos dentro dos assalpões do homem e achava que era pregador, achava que era ensinador, mas não era porcaria nenhuma. Graças a Deus eu me libertei disso, porque eu fui humilde o bastante para se humilhar. Eu falei, eu tenho que jogar fora tudo aquilo que eu aprendi e recomeçar a minha vida. É assim que eu fiz e graças ao meu eterno Criador, é assim que eu me sinto feliz, super feliz em Cristo o ressuscitado. Fique na paz, like, se inscreva no canal e compartilhe. Muito obrigado e tenhamos um bom dia em nome do nosso Criador. E você que vai ver esse vídeo hoje, que é domingo, não é? Muito bom proveito e compartilhe com outras pessoas. Amém. Graça e paz.